A história que eu vou te contar agora aconteceu comigo, então não está em livro, não está em lugar nenhum, e eu vou te falar como que o Michael Jackson foi o meu professor de inglês. Quer saber mais? Toca aqui e vamos pro vídeo. Meu nome é Natanael, o pessoal me chama de Natan. Essa história que eu vou te contar aconteceu por volta de 1983, 1984. E ela tem tudo a ver com o cantor Michael Jackson, que foi o meu primeiro professor de inglês, acreditem ou não. Em 1982, novembro de 1982, ele lançou um álbum que deu fama mundial, Thriller. Esse álbum foi produzido e financiado por Quincy Jones e coproduzido pelo Michael Jackson e teve um sucesso estrondoso. Mas e aí, Nathan? Aonde que entra a aula de inglês? Eu vou te contar. Nessa época, eu estava numa transição de carreira, viajando de Guaratinguetá para o Rio de Janeiro, de São Paulo para o Rio de Janeiro, já tinha uma namorada fixa e estava tentando aprender inglês, mas não conseguia tempo para estudar. Então, o que eu fiz? Peguei as letras das músicas deste álbum do Michael Jackson, o Thriller, e comecei a traduzir. Se eu não me engano, na época foi o primeiro álbum com letra de música, de todas as letras, e eu me empolgava, porque a vantagem que eu via é que a cada música que eu aprendia, a cada palavra, eu começava a cantar entre aspas. E aquilo foi criando um desenvolvimento, uma desenvoltura maior. Então a história que eu estou te contando não tem a ver com não poder pagar um curso de inglês. Tem a ver com a falta de tempo e a vontade, o desejo de aprender algo. Nesse caso, foi o inglês. E foi dessa forma que eu fiz. Então eu comprei um dicionário, eu tinha as letras das músicas e eu ficava estudando. Mas a coisa foi virando quase que um método. E esse método, ele foi criado, sendo bem sincero, sem uma base psicológica, sem algo que pudesse garantir o que eu vou falar agora. Mas ele funcionou perfeitamente, porque ele se encaixava num processo de aprendizagem contínuo. Na minha cabeça, para aprender inglês, eu tinha que aprender a falar, mas eu ia conversar com quem? Então, para mim, a conversa era eu falando com o Michael Jackson através da música. Eu tinha que entender o que ele falava e eu simplesmente iria repetir, que era cantar a música. Então, para aprender a falar, eu coloquei na minha cabeça o seguinte: eu preciso ler a música primariamente. Então, eu, na época, escrevi a letra da música num papel, e aí eu criei um outro papel com os espaços em branco, aonde eu teria que, ao ouvir a música, preencher. Então, com o encarte do disco, que era um LP, long play, um disco de vinil grande, eu pegava e lia, eu não cantava. Então o processo todo que foi desenvolvido era ler a letra da música 2 vezes seguidas, olhando com bastante detalhes para poder entender como que as palavras apareciam. Eu escolhi uma música mais fácil daquele álbum, eu não me recordo que música era, mas eu lembro que eu procurei uma música que não tivesse tantas gírias, tantas palavras difíceis. Então esse é o primeiro passo, você tem que escolher uma música que seja do seu agrado. E aí eu lia por umas 2 ou 3 vezes a letra, tentando não cantar, não ter a percepção da música na minha mente. Esse processo se repetia. Então, depois de ler algumas vezes, deixava o material de lado, ia trabalhar, ia fazer alguma atividade. Algumas horas depois eu pegava de novo aquele encarte e lia mais 1 ou 2 vezes com mais atenção. E no final do dia eu tocava a música sem ter a letra.
ao meu lado. Então, eu estava desenvolvendo a capacidade auditiva. Eu conseguia perceber as palavras, mesmo algumas gírias, e eu conseguia fazer uma conexão direta entre o que estava sendo falado e o que estava escrito na letra da música. Esse primeiro passo, ele é muito energizante, porque depois de algum tempo, você já consegue cantar ou cantarolar parte da música. Então você vai se sentindo o bam, bam. Você fala, pô, tô conseguindo cantar. Isso é muito bom. Isso te dá um ânimo muito grande. Mas você não sabe o significado, você sabe sequer o que você está cantando. Mas isso eu consegui adotar na segunda fase. Então, o encerramento da primeira fase é eu conseguir ler a música, ler a letra da música completamente. Ouvindo no final, mas durante o processo de leitura eu consegui ler corretamente. Ouvia, fazia a correlação, mas a fase 2 era escrever. Como é que a gente aprende a escrever? Então, lembra, eu falei, eu tinha um dicionário, eu tinha comprado um dicionário, porque aí vem a parte do vocabulário. E eu peguei aquela letra da música, fui escrevendo ela completa numa folha, e numa segunda folha, eu copiei a letra deixando alguns espaços em branco. Espaços aleatórios. Deixei aquele espaço para serem preenchidos mais adiante. Esse próximo passo, que era ler, em algum momento, então eu lia, deixava de lado por algumas horas, e aí num próximo intervalo eu pegava aquela folha com as lacunas e ia preenchendo. Então eu tinha que acertar a forma correta de escrever, tinha que lembrar qual era a palavra, mas aí eu já conseguia mentalmente cantarolar a música e eu preenchia. O exercício, a correção do exercício era ver se eu escrevi corretamente a palavra. E o bônus era cantar a música no final do dia. E qual é o legal dessa história? É que depois de um tempo, você vira um consumidor de músicas, de letras de músicas. Então, o meu exemplo aqui foi com o Michael Jackson, mas depois eu peguei letras de músicas de outros cantores, Elton John, Phil Collins, e eu fui adaptando, jogando nesse mesmo método, nessa mesma metodologia, e fui aprendendo. Então, a cada letra de música, você vai ficando mais confortável em ouvir, porque são entonações diferentes, são dicção diferente, e você vai aprendendo palavras, você vai no dicionário, procura entender. Então, eu não fazia uma tradução literal, não era pegar a letra da música e sair no dicionário procurando tudo. Eu abria lacunas para aprender e as palavras vão se repetindo numa música ou em outra. E aquilo ali vai reforçando a sua confiança em poder falar com alguma pessoa, ainda de uma forma tímida. Você já tem um vocabulário que começa a crescer, então já te dá a chance de comprar algum livro, que na época existia uma editora que fabricava uns livros, eu não sei nem se eu posso falar aqui, mas era Longman. Ela tinha livros com graduações diferentes, nível 1, 2, 3, 4, 5. Eu fui lá e comprei um livro do nível 1, falei, opa, será que eu já consigo ler alguma coisa? Porque eu estava mudando agora do ambiente musical, que tem todo um significado, tem toda uma percepção mais confortável, para uma leitura totalmente diferente. E aí você vai aprendendo. Da mesma forma, eu marcava as palavras e eu ia traduzindo aquelas palavras, buscando novos significados, e essa corrente vai se alimentando. Você aprende mais palavras, ouve melhor, fala um pouquinho melhor, mas isso ainda não é a conversação. Um belo dia, no trabalho, comentei com um amigo sobre esse método. Ele ficou, pô, rapaz, que bacana, que legal. E ele falava fluentemente inglês. E aí vem o teste. Vamos conversar? E ele já disparou me perguntando uma série de coisas em inglês. E eu simplesmente travei. Foi decepcionante.
Mas na nossa vida a gente tem que aprender alguma coisa. Existem anjos que aparecem e a gente tem que dar valor a eles. E esse cara, o nome dele é Josué, ele foi um anjo nesse aspecto de me ajudar a desenvolver o inglês. Ele tinha uma brincadeira de querer conversar com as pessoas em inglês e ninguém aceitava. Era uma equipe grande, então na hora do almoço, ele vinha, sentava lá, vamos falar inglês, tal. E ninguém, absolutamente ninguém dava chance dele praticar o inglês, que já era de um nível excepcional. E ele chamava todo mundo de Chapinha. Ô, Chapinha! Ele tinha uma voz engraçada. Ô, Chapinha, vamos conversar, Chapinha. E eu vi aquilo ali como uma oportunidade, porque eu tinha travado. Quando ele começou a falar comigo, eu travei, simplesmente travei. E eu aceitei. Na época, hoje se chama bullying, na era sacanagem. Todo mundo ficava sacaneando. O aluno do Chapinha, pô, tu nunca vai aprender nada. E aí, ele falava assim, Chapinha, 10 minutos só, 10, 15 minutos é suficiente. E aí, todo dia, ou quase todo dia, quando permitia, o tempo permitia, 10 ou 15 minutos, a gente começava a conversar. Coisas simples. Ele começava perguntando onde eu estava, como é que eu fazia para ir de um ponto ao outro, o que eu estava vendo ao redor. E ali eu fui aprendendo novas palavras. Tinha aquela coisa do cumprimento básico, good morning, how are you today? Coisas desse jeito que você depois cai no modo comum e você consegue facilmente se adaptar. Então, olha só, do professor Michael Jackson, eu mudei para o professor Chapinha, porque eu precisava falar, aprender a falar, perder a timidez, ganhar confiança e poder falar. E ele me deu uma lista com os verbos irregulares. Olha como é que as coisas acontecem. É um processo. É você ter a vontade, achar alguém que dá o pontapé inicial, que dispara, que acende aquela chama que ainda está pequena, ou que bota combustível naquela chama, que são esses anjos que aparecem, nesse caso do inglês, aparecem em várias outras situações. Todo mundo tem os seus anjos. Aproveite, dê valor aos seus anjos. E aí veio depois a boa vontade, mesmo diante daquela brincadeira toda das pessoas, da gente começar todo dia, 10, 15 minutos, bater um papo. E aí eu saí daquele emprego, fui para uma outra empresa, onde todos os manuais da empresa eram escritos em inglês. Olha só, e eu cheguei lá, fiz um teste, mandei o currículo, fui fazer um teste, e o teste era a leitura de um manual, a conversação com o entrevistador, então parte foi em português, parte foi em inglês. E eu já tinha conhecimento técnico para responder as questões, e o inglês ali ainda um pouco travado, mas muito melhor do que 2 anos atrás, quando eu iniciei o meu estudo sozinho com o disco do Michael Jackson, com as letras de música do Michael Jackson. Então, essa sequência, esse crescimento foi muito bacana. Naquela época, era fita cassete. Eu vou colocar aqui o que é uma fita cassete. Você tinha que ter um gravador, tocador de fita cassete. Ou você tinha que ter o LP, que era uma bolacha, um disco de vinil desse tamanho, colocar e tal. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, mas faz parte. E aí no carro eu gravei a fita cassete a partir do disco do Michael Jackson e eu botava no carro. Qual era a beleza de tudo? É que você começava a cantar e as pessoas ficavam impressionadas. 40 anos atrás, poucas pessoas falavam inglês. Um curso de inglês era muito caro. Tinha vários cursos de inglês. Eu tinha condições de pagar? Não tinha tempo. Viajava muito o eixo Rio-São Paulo. Trabalhava muito durante todo o dia. Então, nas horas vagas, eu ia fazendo isso aí. E aí você começa a cantarolar as músicas e aquilo ali cria uma energia tão positiva. Então, hoje você vê aí muitos, na internet tem centenas, talvez milhares, de cursos e de aplicativos
que ensinam inglês através da música. Não perca tempo. Utilize. Muitos deles são de graça. Muitos. Aproveite os anjos que estão te cercando. Hoje os anjos podem não ser nem de carne e osso, ainda existem muitos anjos de carne e osso. Esse método que eu escrevi, ele está aqui na minha frente, eu repassei para várias pessoas, e tentei fazer um acompanhamento. Para algumas ele serviu como uma chama, ele disparou a vontade de aprender inglês, outras simplesmente receberam e essa chama não acendeu e simplesmente deixaram de lado. Mas hoje você tem essa oportunidade. Eu dei uma olhadinha aqui nas letras das músicas e até fiquei muito feliz. A letra de música que eu usei no início foi Billie Jean. E eu tentava entender um pouco quem era essa tal de Billie Jean. E depois de muito tempo saíram muitas histórias de como é que essa música foi criada e tal. Mas foi muito bacana. E aí eu cantarolava. Pelo amor de Deus, não me peçam para cantar, porque minha voz não é legal. Mas se vocês colocarem nos comentários aí, eu gravo um vídeo cantando Billie Jean, tá bom? Então, olha só. Aproveite os anjos que aparecem perto de você. Então, segui um método, criei na minha época, fui persistente, surgiu o disco, surgiu o Josué, que eu um dia devo reencontrá-lo. Eu já contei essa história para muitas pessoas, para todos aqueles que eu distribuí esse método, que hoje está na internet, você tem, como eu falei, vários aplicativos que você pode fazer de uma forma muito melhor. A minha forma era absolutamente rudimentar, então eu sempre contava a história desse amigo Josué, que tem uma memória fantástica sobre as nossas interações ali na hora do almoço, 10, 15 minutos, para poder conversar, e funcionou. Então, para fechar com chave de ouro, eu fui ao show do Michael Jackson em 1993, no estádio do Morumbi, em São Paulo, e cantei todas as músicas. Então foi sensacional. Não era balbuciar, era cantar todas as músicas, quase todas, do show do Michael Jackson. Então, valeu, se liga, clica aí, compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ser motivadas a aprenderem inglês, aprender uma outra língua, aprenderem cozinhar, qualquer outra coisa. Mas é importante a gente ter essa chama acesa e fazer com que ela fique cada vez mais viva, tá bom? Então, se liga e compartilha.